Olha, o relato de hoje é este. Seria abdução? Vamos ler? Vamos lá. É um relato longo. Não é tão longo, mas é longo. Vamos ver. Oi, Ana. Eu mal sei como começar, mas logo aviso. Esse é um relato longo. Bom, esse relato não tem nomes, até porque eu não conheço as pessoas envolvidas. Mas gostaria que meu nome. Não, nunca divulgo o nome de ninguém, tá? Fiquem tranquilos, mesmo que vocês queiram, eu não divulgo. Mas espera aí, então eu nem conheço as pessoas envolvidas. Tá, tenho 29 anos. E para começar o meu relato, vamos voltar aos meus 13 anos. Eu sempre fui apaixonada por assuntos relacionados à física, astronomia e os mistérios do universo, e desde criança perguntava muito sobre essas coisas aos meus professores e aos meus familiares. Mas minhas perguntas nunca foram respondidas. Minha família é muito religiosa, tanto pelo lado materno como do lado materno, como do lado paterno. E talvez por isso as pessoas tenham meio que ignorado os meus questionamentos. Eu me lembro que eu perguntava coisas do tipo: mãe ou pai, como são os ETs? Ou então, mãe ou pai, como são os discos voadores? E eles sempre me disseram que tudo isso não era real e que eu não deveria falar dessas coisas porque me achariam louca e porque, tecnicamente, Deus não gostaria de me ouvir tratando desses assuntos. Eu sempre tive uma tendência artística, então meus desenhos sempre envolviam algo relacionado à vida em outros planetas. Carros voadores, naves alienígenas, mas tudo de acordo com a minha imaginação, baseada em coisas que eu assistia em filmes e que, por sinal, os meus pais nunca aprovavam. Mas como eu gostava muito e por ser um dos poucos métodos para deixar uma criança hiperativa parar por algumas horas, eles acabavam fazendo vista grossa a esses filmes. O primeiro contato. Eu tinha por volta de 13 anos de idade. Já tinha um irmão mais novo e já comecei a ter os meus primeiros problemas. Eles sempre eram mencionados pelos meus pais como coisas de adolescente para chamar atenção, ou como ciúmes do meu irmão, que por sinal eu sempre tive e ainda tenho um relacionamento excepcional. E eu sabia que não era nada do que eles diziam. Eu sabia que já havia algo de errado comigo naquela época, mas eu não sabia o que exatamente seria. No dia em que eu vi aquilo brilhando no céu, eu senti uma mistura de agonia, euforia, surpresa e até um pouco de histeria, mas eu não senti medo algum. Era, era uma noite de domingo e, como todas as noites, eu me sentava à área aberta da lavanderia da nossa casa e ficava ali parada, observando o céu, pensando em todas aquelas perguntas que me acompanhavam desde criança, mas que nunca eram respondidas. A noite estava bem estrelada e o céu estava bem iluminado, e no meio de tantas estrelas no céu, eu vi um pontinho que mais se destacava entre os demais. Não por ser maior, nem por ter uma coloração diferente, mas porque ele se movia. Ele devia estar muito distante porque não era grande como as pessoas costumam relatar. E eu nem podia ver tantas luzes, mas ele piscava, como se fosse um pisca-pisca de Natal, daqueles brancos, sabe? E essa luz piscante não seguia um padrão. Ela piscava bem rápido às vezes e em outros momentos bem devagar e se movia muito depressa de um lado para o outro no céu. Eu fiquei impressionada com aquilo e fiquei pasma e boquiaberta, sem conseguir sair do lugar que eu estava. Ana, eu estava apaixonada. Briguei com os meus pensamentos por um momento porque eu queria contar para os meus pais que estavam do lado de dentro de casa, mas ao mesmo tempo eu sabia que seria reprimida com todos aqueles comentários que eles sempre faziam. Então eu fiquei ali, observando, parada por mais ou menos 5 minutos, quando vi o seu último movimento, que foi
subir rápido, num movimento reto, com a luz sem piscar. Parou no ar por um momento e sumiu. Ana do céu, eu juro por tudo que há de mais sagrado nesse mundo, aquilo simplesmente sumiu. A luz apagou, como quando desligamos a luz de casa. Cheguei a comentar com meu pai algo como: pai, eu acho que eu vi uma estrela se mexendo. Mas, para variar, o meu pai não deu a mínima e ainda levei uma boa bronca por aquilo. Desde esse primeiro contato, eu comecei a ter problemas com ansiedade, várias paralisias do sono, problemas no rendimento escolar e em família. Não vou jogar a culpa no ocorrido, muito menos nos meus pais. Mas se eu for marcar algum ponto da vida onde essas mudanças começaram a ocorrer, foi depois desse meu milagre brilhante. É assim que eu chamo. Mais de 10 anos depois. Aquela noite nunca foi esquecida por mim, mas também quem poderia esquecer, né? Naquela época eu já tinha parado de ir à igreja com a minha família, eu achava que os meus pensamentos não eram compatíveis com aquilo que era pregado. Eu pensava tanto pelo lado da ciência e eles pensavam tanto pelo lado espiritual que eu não me sentia parte daquilo, e essa minha decisão nunca foi bem aceita pela minha família. Em 2015, me mudei para uma cidadezinha litorânea daqui de São Paulo, conhecida por seus avistamentos e OVNIs e encontros ufológicos. Peruíbe já foi inclusive mencionada por vocês em um dos vídeos do canal. Me mudei devido a umas complicações familiares e para poder cuidar de mim mesma. Foi lá que vi a minha primeira chuva de meteoros, e isso eu chamo como meu segundo milagre brilhante, porque foi uma das coisas mais lindas que eu pude ver. O avistamento foi no meio do ano, então foi um presente de aniversário dado pelo universo. O melhor presente que já pude receber de forma indireta. Primeira experiência. Ana, eu não sei se posso descrever isso como sonho ou como algo que de fato aconteceu, por isso escrevo o meu relato. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço do fundo do coração. Não lembro o dia exato, mas naquele dia eu me deitei um pouco mais cedo. Desde o primeiro avistamento, eu passei a ter muito problema de insônia, enxaqueca, sempre aparecia com alguns hematomas pequenos pelo corpo, cicatrizes, dores no corpo, e isso eu carrego até hoje. Já consultei médicos, tomei muitos remédios, mas nada anormal foi identificado. Até que cheguei no ponto em que desisti, porque ninguém encontrava respostas. A única alteração identificada em mim foram os cistos que tenho no ovário, que até então eu não tinha. Ana, meus exames ginecológicos nunca apontaram nada de anormal até o dia do que vamos chamar de sonho. Eu sei que a síndrome de ovário policístico pode ser genético, mas também não temos isso na minha família em nenhum dos dois lados. Sei também que a insulina produzida em excesso no organismo pode causar isso, mas meus exames não apontam nada anormal em relação a isso. Mas diagnósticos à parte, vamos ao que aconteceu naquela noite. Como disse, eu resolvi me deitar mais cedo porque estava bem indisposta. Rolei na cama por um tempo e a última vez que olhei a hora na tela do celular era por volta de 00:20. Depois disso, eu apaguei. Naquela noite eu sonhei que estava dormindo no meu quarto mesmo e acordava com um clarão muito forte entrando pela janela, como se fosse uma tarde de verão por volta do meio-dia, e tinha um zumbido como se fossem várias abelhas presas dentro de um vidro. Me recordo desse som, dessa luz e de ver a silhueta de algo que parecia um homem bem magro, de aproximadamente 1,80 m de altura, ultrapassando a claridade, como se a parede do quarto não existisse. Não sei se foi esse ser ou algum outro que estava no quarto com ele naquele momento, mas algo tocou minha cabeça na região das têmporas e eu senti o meu corpo começando a flutuar em meio a tanta claridade.
e subindo cada vez mais até que eu adormeci de novo, em questão de segundos. A partir daí, só tenho pequenos fragmentos de memória ou daquele sonho. Eu lembro de acordar em um lugar muito branco e muito claro. Parecia um centro cirúrgico e havia muitas luzes redondas de diversos tamanhos por cima de mim. Eu senti meus olhos abrindo de leve, com muita dificuldade, mas novamente se fecharam, como se eu estivesse anestesiada. Ana, eu não bebo, eu não faço uso de drogas, não só pela educação que eu tive, mas por realmente não haver sentido nessas coisas, nem mesmo numa latinha de ser... Hã? Mas por realmente eu não ver sentido nessas coisas, sabe? Não gosto, nem mesmo uma latinha de cerveja. Absolutamente nada. E não tenho tomado remédios também. Então, eu não posso caracterizar isso como um processo alucinógeno ou embriaguez. O último fragmento de memória que tenho desse dia foi de estar numa espécie de fila, com algo ou alguém ao meu lado, com a mão passando por trás das minhas costas. Na minha frente havia mais algumas pessoas e ao lado delas, vários seres com aquela silhueta. A fila ia avançando aos poucos e as pessoas iam descendo, como num elevador invisível. E conforme desciam, seus guias seguiam para outro lugar de onde eu estava. Seguiam para outro lugar de onde eu estava. Novamente, eu abri meus olhos por uns segundos, mas dessa vez consegui esticar um dos braços para frente e acabei tocando no ombro daquele ser que acompanhava o homem que estava na minha frente na fila. Ele se virou, mas eu não consegui ver seu rosto. Ouvi e não lembro como era. E no momento em que ele se virou, o que estava me acompanhando tocou nas minhas têmporas e fui adormecendo, a ponto de sentir meu corpo descendo todo dormente. Nada foi dito, eu não ouvia nenhum barulho, não ouvia ninguém conversando e acordei exatamente no momento em que eu senti o meu corpo tocando o colchão da minha cama. Acordei cansada, com o corpo muito dolorido. Ana, era por volta das 5 da tarde. Das 17 horas, 5 da tarde. Eu dormi por volta de meia-noite e fui acordar quase ao entardecer do dia seguinte. Por ter problemas de insônia conhecidos por todo mundo, a minha tia e o meu primo que moravam comigo sequer entraram no quarto ou tentaram me acordar porque achavam que teria sido mais uma daquelas noites difíceis. E mesmo dormindo tanto tempo, eu ainda acordei muito cansada, com dor nos ombros e na parte de trás dos joelhos. Meu braço e a minha nuca... Deixa eu tirar isso. Meu braço e a minha nuca têm umas manchinhas desde esse dia, como se fossem aquele chamado pano branco, sabe? Diagnosticado por dermatologistas. Mas ao invés de branco, eles têm uma tonalidade um pouco mais escura que a minha pele. E isso não é difícil, porque eu sou branquela. Passei no dermato, mas não é nenhum problema. Não é nenhum problema de pele também. Não dói, não coça, não incomoda, apenas apareceram ali e permanecem até hoje. Eita! Com o passar dos anos, várias experiências como essa aconteceram, e estranhamente eu sempre achei bem divertido. Comentei com a minha tia sobre esse fato e até brinquei dizendo que começaria a deixar um bilhete pedindo para não me doparem, porque eu queria ver e lembrar de tudo. A minha tia é espírita e é uma das pouquíssimas pessoas na família que segue um rumo diferente dos demais que são evangélicos. E talvez por esse motivo nós nos damos tão bem e que eu tenha tanta facilidade de conversar com ela sobre tudo. Contei dessas minhas viagens para ela e fui incentivada a pesquisar sobre isso e encontrei assuntos relacionados à viagem astral, mas não sei se é isso realmente. Depois de 2 anos de mais paralisias do sono, ansiedade, insônia, esses meus sonhos, eu me mudei para a casa dos meus pais novamente e hoje eu moro em Guarulhos.
Antes de voltar, eu tive um quadro depressivo com 2 ou 3 tentativas de suicídio. E por mais que eu fosse bem ansiosa, isso jamais tinha acontecido antes. Foi uma fase horrível da minha vida que eu não gosto nem de lembrar que existiu, mas da mesma forma que veio, ela se foi. O que mais me assustou foi o que aconteceu essa noite. E acho que eu nunca vou me esquecer, como nas outras experiências que eu tive e que não posso e nem quero esquecer. Sempre que tenho esse tipo de experiência, eu acordo como se não tivesse dormido bem durante a noite e meio confusa. Na noite de ontem, ou seja, na noite do dia 11 de junho de 2018, eu não estava me sentindo muito bem e novamente me deitei mais cedo. Eu adormeci e mais uma vez eu acordei como se tivesse passado um trator por cima de mim e ainda estou morrendo de dores de cabeça que não passam de jeito nenhum. Sempre tive uma sensibilidade grande com luzes muito fortes, mas hoje a minha vista parece estar bem sensível. De novo, eu não sei se foi um sonho ou viagem astral, ou sei lá como podemos chamar isso, mas eu estava em um lugar que eu nunca vi antes na vida. Lembro de acordar num quarto totalmente estranho para mim, como se fosse um alojamento. Eu saía para a rua e encontrava umas pessoas que me conheciam, mas eu nunca as vi em momento algum, apesar delas parecerem muito próximas a mim. A única coisa que eu sei é que parecia um outro planeta, porque o céu era diferente, dava para ver outros planetas a olho nu e algumas pessoas eram muito diferentes do que estamos habituados a ver. Eu perguntava a uma moça onde eu estava e ela perguntava e ela ria, dizendo: "Como assim você não sabe onde está? Você está em casa. Você sempre esteve aqui." Nós andávamos por aquele lugar por um tempo e o que me lembro em seguida é de estarmos com um grupo de pessoas. Entre elas tinha uma garota bem branquinha, com cabelo loiro muito liso e um cabelo quase branco. Seus olhos eram de um azul claro, lindo, de uma cor que eu nunca pude ver por aí. Eu sabia que ela era diferente, mas aquilo não me assustava. Ela confiava em mim e eu nela. Ela falava comigo de uma forma telepática e eu sabia que ela estava morrendo. Eu sabia que precisava ajudá-la. E ela me fez ter um salto temporal. Ela me disse telepaticamente que isso seria necessário e eu não entendi bem o porquê, mas eu não senti dor nem nada. Ela me explicava que nesse salto temporal eu veria coisas boas e ruins, que eu ainda teria contato com alguns que eu conhecia dali, mas que outros sequer saberiam quem eu era. Eu topei. Não sei porquê, mas eu topei. Me parecia o certo a fazer. Não sei o nome dela, mas sabia que precisava ajudar aquelas pessoas que estavam naquele grupo porque alguma coisa grave tinha acontecido. Ela estava se arriscando e eu sabia que ela e nem nós deveríamos estar ali. Do pouco que eu posso lembrar, eu consigo dizer que o local era escuro e parecia uma espécie de labirinto com pouquíssima luminosidade. Nós estávamos correndo e aparentemente fugindo de alguma coisa com a ajuda daquela menina. Em outro fragmento de memória ou do sonho, eu via que tinha uns homens vindo atrás de nós e eu começava a gritar por socorro e olhar por aquele céu de um roxo escuro, quase negro. Parecia que eu buscava por algo ou esperava por alguém. Quando eu parei de gritar por ajuda, luzes apareceram no céu. Umas mudavam de cor com tonalidades de verde e tinha uma maior que parecia que parecia uma paleta de cores. Aquele mesmo som de abelhas dentro de algo surgiram novamente, dessa espécie de nave multicolorida. E uma espécie de escotilha se abriu. Eu tive outro apagão. Sentia que estava sendo tocada e movida para algum lugar, mas não ouvia absolutamente nada. O outro fragmento que tenho é de estar sorrindo no meio das pessoas que eu ajudei. Já estava de dia e eu estava novamente naquele alojamento em que eu acordei. A garota não estava mais ali
e eu sabia que ela tinha deixado a gente. Estávamos conversando sobre para onde iríamos agora e se nos reencontraríamos de novo quando algo ou alguém de aparência humana mesmo tocou a minha mão e me levou para uma distância onde os outros não poderiam ouvir. Ele me mostrou um garotinho que estava chorando. Ele também era bem branquinho. Tinha os olhos azuis e muito claros também. O cabelo dele era muito claro e bem liso. O ser que estava comigo disse que ele precisaria de mim porque não tinha mais ninguém e que eu deveria cuidar dele agora e que ele iria para a Suécia. Eu não faço ideia do que significou aquilo. Mas fui até ele, segurei a sua mão, ele sorriu para mim e seguimos em direção a uma porta. Não faço ideia de para onde eu fui com ele. Só me lembro que tive um outro apagão. Estava deitando numa cama, num quarto muito branco e claro, e acordei no exato momento em que a minha cabeça tocava o travesseiro. Acordei com muita sede, com o corpo exausto e a respiração ofegante. E eu não sei exatamente o que aquilo significou ou quem eram aquelas pessoas. Se alguém já passou ou passa por algo desse tipo, que se manifeste de alguma forma. Eu preciso saber se eu preciso consultar um médico, um médium ou sei lá o quê. Obrigada pela chance de compartilhar essa experiência. Eu sei que pode parecer loucura, mas juro que cada palavra desse relato é real. Parabéns pelo canal, pela família maravilhosa que vocês formam. Desejo tudo de mais maravilhoso para vocês. Muito obrigada, um beijo para você. E aí, pessoal, alguém já passou por uma experiência parecida como essa? Alguém pode ajudar de alguma forma? Enfim. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.